Boa noite a todas e a todos. A esta aula inaugural que intitulamos Xingueta de la Narrativa Audiovisual Indígena, com um convidado muito especial, o cineasta Takuma Kuikuro, como coordenador do programa de pós-graduação em literatura da UFSC. Com imensa alegria e agradecimento pela presença de todos e todas, que hoje dou abertura a esta parte da nossa aula inaugural do segundo semestre de 2022, que consistirá num debate com o diretor Takuma Kuikuro. Antes de apresentar Takuma, gostaria também de apresentar cordiais saudações e mais agradecimentos à representação de Center Pindorama, que hoje nos acompanha, a André, a Grazi, a Júlio do Canto Castro, que fez o cartaz do evento e também nos ajudou hoje para que fosse possível tanto a projeção dos filmes quanto esta sessão. E a Sabrina Albernaz, doutoranda do nosso programa, que faz na atualidade um trabalho de pesquisa que eu considero importantíssimo, e através do qual eu, que oriento a tese da Sabrina, conheci alguns dos filmes de Takuma e me aproximei de algumas das discussões e debates desenvolvidos nos últimos anos sobre seus trabalhos e sobre outros autores e obras indígenas contemporâneos. Foi através de Sabrina que fez o contato e trabalhou intensamente para que esta aula inaugural fosse possível. Foi através dela que encaminhamos um convite a Takuma, e em grande medida graças a ela que hoje estamos aqui reunidos e que Takuma nos acompanha. Também muito obrigado aos colegas que estão nos acompanhando hoje. É uma coisa muito importante, sim, para o curso e para mim pessoalmente também, sim. É uma honra para o nosso programa, que desenvolve trabalhos de ensino, extensão e pesquisa em estudos literários e culturais latino-americanos e também sobre cinema, sobre artes de modo geral, e com um ainda incipiente e insuficiente, mas também crescente interesse pelo cinema, pelas artes e pela literatura indígena. É uma honra receber esta visita, Takuma, para abrir nossas atividades acadêmicas neste segundo semestre de 2022, e em data tão decisiva para este país, né? Tanto as excelentes contribuições de Takuma para o cinema desta região, quanto seu papel fundamental no debate e na ação política e estética contemporâneas nos levaram a estender esse convite a ele. E é uma honra contar com sua presença, Takuma, e com a beleza de alguns dos seus trabalhos que assistimos hoje nesta aula inaugural. Vou apresentar brevemente Takuma e Sabrina. Takuma Kuikuro é cineasta, coordenador do coletivo Kuikuro de Cinema, vive na aldeia Ipatsé, na terra indígena do Xingu. Teve filmes premiados em festivais como o de Gramado e Brasília, e também em Montreal. Co-dirigiu o longa-metragem As Hipermulheres, de 2011, além de vários curta-metragens e médias-metragens, tais como O Dia em que a Lua Menstruou, de 2004, O Cheiro de Pequi, de 2006, Carioca, 2015, ET Londres, Londres como uma aldeia, de 2016, Xandoka, de 2019, e mais recentemente Território Pequi, que acabamos de assistir, de 2021. É formado em edição pela Fundação Darcy Ribeiro, realizou residência artística em Londres e oferece oficinas de produção audiovisual entre povos indígenas da Amazônia. Em 2017, recebeu o prêmio honorário bolsista da Queen Mary da Universidade de Londres e foi em 2019 o primeiro jurado indígena do Festival de Cinema Brasileiro de Brasília. Soube que nos últimos dias participou e organizou o Festival de Cinema e Cultura Indígena em sua primeira edição, que apresentou uma mostra de filmes na aldeia Ipatsé dos Kuikuro, no território indígena do Xingu.
Isso aconteceu nos dias 17 e 18 de setembro. Sim? E também nesse evento se inaugurou a Casa de Cinema, uma casa construída com apoio do festival para a exibição de filmes na aldeia. Então, agradecemos muito a presença de Tacumã também, que fez uma viagem um pouco longa e em tempo muito curto depois deste evento. Já apresentado o nosso convidado, Tacumã, e antes de passar a palavra, gostaria de apresentar a Sabrina. Sabrina Albernaz é doutoranda em literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina, possui graduação em letras pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e mestrado em estudos da linguagem pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, com período sanduíche na Universidade Nacional de Rosário, na Argentina. Coordenou e realizou a curadoria de mostras de cinema no Rio de Janeiro. É professora de língua portuguesa e de literatura. Publicou o livro Sangue, Cauim e Cerveja e outros artigos acadêmicos. Tem formação em roteiro pela Escola de Cinema Darcy Ribeiro. Dirigiu o curta-metragem Corredor do Edifício Branco, de 2020. Foi prêmio de melhor filme, de acordo com o júri popular, no Festival Cine Curtas da Lapa, em 2021, e roteirizou outros como Agarru, o Sal do Xingu, que assistimos hoje também, e que também foi exibido nos festivais internacionais do Rio e de São Paulo em 2020. É revisora da revista acadêmica Outra Travessia do programa de pós-graduação em literatura da UFSC, se eu não consigo roubar ela para trabalhar na Aranda também. Então, dito isso, e agradecendo muito a presença de vocês, passo a palavra a Sabrina, que irá fazer uma função de mediação aqui, e eu passo ao público agora. Tá bem? Muito obrigada pelas palavras generosas, Byron. Muito obrigada. Tacumã, muito obrigada por estar aqui. Novamente agradeço. Boa noite a todos. Agradeço ao público. Eu preparei um texto muito curto, que eu cito brevemente a minha inspiração inicial e um pouco da minha pesquisa, porque a gente quer ouvir o grande convidado da noite, então meu texto é bem curtinho, mas só para situar um pouco aqui. Em 2015, eu adentrava pela primeira vez o chão vermelho que compõe o centro da aldeia Ipáci, o escuro das casas tradicionais e as águas tranquilas do rio Buriti. Conheci Tacumã Cuicuro, sua família e seu povo. Aquele encontro fazia entrelaços com leituras do mestrado e também entrelaços com o cinema que, há alguns meses, eu havia experimentado. Na ocasião da viagem, Tacumã exibia pela primeira vez Até Londres, Londres como uma aldeia, e eu estava ali, naquele grande fora de campo, de acordo com os estudos do André Brasil e do Bernardo Belisário, uma importante chave de leitura cinematográfica dessas obras. Então, eu estava imersa naquele fora de campo que tanto dizia sobre aquele filme. O desconhecido daquele cinema, o desconhecido emanado por aquela língua longínqua, me convidavam a me aproximar. Sempre me acompanhava um certo espanto e um impulso por fazer parte de um movimento antigo que luta para que o modo de vida dos povos originários seja respeitado, para que seus direitos sejam garantidos, para que seus percursos históricos e poéticos sejam difundidos. Fazia todo sentido estar no contexto acadêmico, criando ressonâncias, conversando com pesquisas anteriores, trazendo à tona um contemporâneo, mesmo sabendo das minhas muitas limitações, que passavam por desconhecer a língua, estar geograficamente longe do contexto de produção fílmica. Em 2020, retornei ao aldeia Ipáci, já em trabalho de campo, quando eu pude acompanhar um pouco o contexto de produção e também pude integrar a equipe do filme O Sal do Xingu. As reflexões decoloniais e a orientação do professor Byron, ao longo da minha pesquisa, trouxeram uma crítica cujos resultados
se fizeram concretos em minha pesquisa, no sentido de não corroborar a crença de uma filiação universal, ou eurocêntrica, ou ocidental, para ler obras cinematográficas indígenas latino-americanas. É necessário, então, uma hermenêutica situada que consiga elaborar a linguagem cinematográfica. Um dos objetivos da minha tese, portanto, é situar a obra tacuminiana na tradição do seu povo, e por isso me aproximei da antropologia e de seus estudos. Dessa forma, um dos meus objetivos é refletir como as imaginações conceituais, e aqui eu faço uso da terminologia usada pelo Ayrton Krenak, que poderia dizer epistemologia, poderia dizer modo de vida, entender como essas imaginações conceituais vão comparecer no filme, como por meio da linguagem cinematográfica e também por meio do encontro entre alteridades, os filmes vão sugerindo. O segundo objetivo é evidenciar como o cineasta indígena, ao fazer cinema, ao mesmo tempo faz poesia. Então, se no nosso legado aqui acadêmico a gente vem conhecendo o que é cinema de poesia, por exemplo, por Pasolini, conhecendo cinema poético via Tarkovsky, e a gente hoje tem a oportunidade de conhecer uma outra linguagem poética, que é criada pelo Tacumã, que está no seu contexto, a partir da sua cultura, do seu olhar, do seu modo de fazer e de criar poesia audiovisual. E então, esse viés abre espaço para que se discuta o cinema poético, suas interfaces e suas peculiaridades. Dito isso, eu então contextualizo, agradeço novamente ao Tacumã e gostaria que você se apresentasse inicialmente. Udite Tacumã, oito representantes parceiro, Uicuro, Itaruguei, Xingutomo, estado de Mato Grosso. Então, eu sou Tacumã Uicuro, eu moro na terra de Xingu, moro na aldeia de Pátia. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade, pelo espaço, estar aqui na universidade. Eu acho que esse espaço é para a gente mesmo, para povos indígenas, estar aqui e falar pessoalmente com vocês, Eu acho que isso é importante dizer aqui de cada um de vocês. Acho que a universidade realmente é território para povos indígenas, para apresentar, para a gente ter protagonismo das próprias nossas histórias, através do nosso trabalho, através do acadêmico, para os povos indígenas estar aqui realmente falando próprias suas histórias, falando própria sua cultura. Eu acho que isso é importante dizer aqui para vocês. Eu acho que isso que eu trago realmente através do audiovisual para cada um de vocês conhecer como é a nossa realidade, como é nossa cultura, que eu conto através do audiovisual. Eu acho que isso é importante dizer para cada um de vocês conhecer, que não conhece a realidade dos povos indígenas, que realmente quem luta pela causa indígena, quem não luta pela causa indígena. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso na universidade, no festivais e outros lugares onde a gente tem a oportunidade de falar própria nossa história, própria nossa cultura, própria nossas línguas. Eu acho que isso é realmente importante dizer isso. E agradeço também pelo convite, pela Sabrina e o professor também, Mário, aqui, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço também a presença dos parentes que estão aqui. Até eu tenho um povo de Alapiti, tem um povo que eu tive a oportunidade de conhecer o pai dele e infelizmente faleceu, Eu tenho um grande amigo, Nablá, Chaclin, e eu tive a oportunidade de conhecer ele. Acho que é isso. O cinema, uma coisa, a memória do povo, uma coisa de
resistência de onde nós podemos realmente documentar a própria nossa cultura através disso, contar isso através disso, uma luta dos povos indígenas hoje em dia. Nosso trabalho é isso, cineastas trabalhando não é para mim pelo meu nome mesmo, pelo Tacumã, é do povo, é do meu povo. Somente eu trago aqui a apresentar isso como se fosse um meu, na verdade o filme dos povos indígenas do Xingu, do Alto Xingu. E eu coloco tudo isso, eu não apresento somente a cultura do meu povo, a cultura do novo povo do Alto Xingu, que eu represento através do meu trabalho. Isso que é importante dizer sobre isso. Filme que acabamos de assistir, que chama Londres como uma aldeia, uma comparação que eu fiz como intercâmbio cultural em Londres como uma aldeia, em 2015, quando eu tive a oportunidade de conhecer a primeira vez a Europa, onde fui conhecendo cada uma das pessoas. Mesmo que eu não sei falar inglês, eu fui aproximando as pessoas com a ajuda das outras pessoas que falam a língua inglesa, né? Era muito difícil de eu aproximar as pessoas, porque eu não falava inglês, né? Mesmo assim, eu consegui fazer as coisas, porque lá em Londres tem as coisas, não pode ser gravado, não pode ser, mesmo em rua, eu escondi a câmera, porque tem uma segurança que querendo tomar a minha câmera e eu escondi a câmera, né? E era mais difícil. E acabei conhecendo as pessoas que moram dentro de barco, né? E onde conheci um casal que aparece no filme, cacique, tem pajé, tinha cineasta. Eu falei assim, e aqui é a aldeia, aqui que eu realmente estou procurando, uma comunidade que mora dentro da barca. E acabei fazendo sobre esses povos, né, comunidade, que eles se sentem como se fosse povo da aldeia mesmo. Eu falei assim, então aqui é a aldeia. Então vamos dizer realmente Londres como uma aldeia, né? Isso é um filme, né? E outro, a gente acabou de assistir também, que chama Sal, né? Que eu tive a oportunidade de fazer, construir filme um minuto de um projeto que chama 70 horas, se chama, 70 olhares, direito sobre a Declaração de Direitos Humanos, que eu tinha 60 alunos para construir um minuto, 10 cineastas convidados. Eu fui convidados para poder fazer esse filme. Era mais difícil de construir um minuto de filme do que construir 10 minutos, 20 minutos de filme, mas a gente acabou construindo junto com o Sabrina. O Sabrina esteve na minha aldeia mesmo, que a gente acabou construindo junto. Levamos quase uma semana realmente pensando o que eu posso contar, como é que eu vou construir esse filme de um minuto, contar um minuto de filme. E totalizou 70 minutos. 60 alunos e mais 10 cineastas são convidados no Brasil, né, para construir sobre direitos humanos, né, Declaração de Direitos Humanos. Sobre o território Pequi, e porque Pequi, que eu tive a oportunidade também de realizar e produzir filme, porque Pequi, que você encontra no lugar onde era a terra indígena, mesmo que fora da terra indígena, ele pode ser identificado com Pequi, com o pé de Pequi. Aí eu tinha feito isso porque o Pequi é uma identidade do povo, um Pequi é uma identidade do território da terra. E isso, uma coisa que eu tinha feito esse filme sobre Pequi, chama Território Pequi, uma coisa que sempre quando eu estava fazendo esse filme, eu pensei nisso. Então, Pequi tem a terra que chama Pequizal, uma coisa que ele é identificado com Pequizal, o que estava fora da terra do Xingu, ele foi identificado com Pequi. Aí eu pensei para poder construir filmes sobre território Pequi. Território Pequi é uma identidade do povo, identidade de cada uma das pessoas. Aí que foi
esse filme que eu tinha a oportunidade de produzir, realizar e mostrar para vocês. Esse filme realmente não é para mostrar dentro da comunidade, não é para dentro da aldeia. É pensar para construir, mostrar fora da comunidade. Porque tem outro filme que circula dentro da comunidade, não é esse. Esse filme foi pensado para mostrar as pessoas fora da aldeia mesmo, não é? Salvo aqui e Londres como uma aldeia, realmente para mostrar para a aldeia. Pelo contrário, eu fui fazer filme lá em Londres para mostrar para a aldeia, não é para mostrar para a cidade. Isso fui pensando para mostrar para a aldeia mesmo. Filme que eu faço, Território aqui e outros, né, e Asilo de Mulheres, e que eu tive a oportunidade de fazer também esse. E outros filmes de Xandoca, sobre Caripuna, lá do norte do Macapá, para mostrar fora da comunidade, não é para a aldeia. Isso é um trabalho que sempre eu faço na aldeia. Né? Na aldeia tem outras versões que circulam dentro da aldeia, tem outros filmes que circulam fora da comunidade. Muito obrigada, Tacomã. Você já adiantou várias perguntas aqui que eu tinha articulado. Eu gostaria de te perguntar que você trouxesse um pouquinho para o público, porque eu imagino que o nosso público é bem diverso, bem heterogêneo. Temos aqui especialistas no assunto, né, pessoas que se debruçam sobre o tema, e temos também pessoas que ainda não têm muitas referências sobre como vem sendo desenvolvido o cinema indígena no Brasil. E gostaria que você trouxesse um pouquinho informações lá da sua trajetória lá do início também, né? Citando, por exemplo, o vídeo das aldeias e como vem ocorrendo também a mudança, né? Desde 2002, né, até hoje. Fala um pouquinho assim, sobre essa trajetória de formação. Então, eu comecei, foi em 2002, muitos não indígenas chegaram nas aldeias para filmar sobre o povo, né, principalmente televisões que chegaram nas aldeias. Né, e eu fiquei olhando eles, né, e o que eles faziam, né, sobre a gente, mesmo que eu não falava português. Eu não frequentei muitas escolas indígenas, eu não frequentei realmente escola pública assim, na cidade, e meus pais, né, não frequentam realmente escola, e mesmo que eu tinha dificuldade, eu acabei entrando na parte da oficina de vídeo nas aldeias, em 2002, e onde primeira vez eu peguei a câmera, e onde era uma película, realmente uma fita mini DV que a gente fazia, né? Gravava com aquilo ali, e quando a gente começava, claro que a gente estragava muito fita, na verdade, porque a gente filmava e depois a gente botava aquela fita para a gente poder mesmo assistir, né? Porque era sempre a gente a gente acaba estragando as nossas fitas, né? Porque isso é uma coisa que a gente estava aprendendo e a gente tinha curiosidade de ver realmente o que a gente estava filmando, né? E a gente levava a nossa câmera para dentro de casa, conectava diretamente na câmera para a gente poder assistir na televisão. Então isso, no início, né, tinha mais ou menos 5, 7 pessoas que participavam com a gente, e sempre eu falo assim, eu não fui escolhido pela comunidade para poder participar do vídeo nas aldeias, oficina de vídeo nas aldeias, porque eu não falava português. Como é que você vai escolher a pessoa que nunca entende de língua portuguesa? Pelo interesse que eu tinha, eu acabei entrando. A pessoa que foi escolhido, ele estava com a gente o tempo todo. E claro que ele ficava chateado com a gente porque a gente não falava português, porque ele assumia toda vez para traduzir o que a gente falava, o que o professor falava para a gente, né? E mesmo que eu tinha dificuldade, eu fui encarando essa dificuldade que eu tinha, né? E mesmo assim eu acabei entrando e os professores, meus professores, e gostaram realmente mais do que eu fazia, né? E acabei indo para frente, né? Para poder continuar com eles, e eu acabei
viajando, primeira vez na cidade de Olinda, onde era a sede do vídeo nas aldeias. E lá que comecei a pegar também, primeira vez, a computador e edição, e mesmo que eu tinha medo para computador, porque computador é muito sensível, né? Você mexe ele e aí você pode apagar qualquer coisa dentro do computador, mas a gente, eu aprendendo, né? E eu acho que a parte da aprendizagem mesmo, que você tem dificuldade e você vai aprendendo através das dificuldades que você tem. Eu acho que realmente isso, porque quando a gente começou isso, o único arcano que a gente tinha, claro que tinha muito, como é que fala, as pessoas criticavam, né, realmente, vocês não podem se gravar, vocês estão roubando imagem dos outros, vocês estão vendendo imagem dos outros. Na verdade, a gente não ganhava nada com isso, né? Apenas a gente ralava e gravava, mas a gente não ganhava nada. Claro que a gente estava aprendendo ainda, né? E a gente foi barrado várias vezes para essas aldeias, né? Porque não entendia realmente como é a importância de audiovisual, como era importante, porque eles achavam que o branco fosse fazer. Porque o branco tem direito de fazer, gravar. Porque, pelo contrário, pelo que agora que a gente começou a entender realmente, porque quando o branco chega lá, realmente é a direção dele, é a fotografia dele, direito para ele, direito de autorar para ele. A gente não tem direito de uso de imagem apenas, porque eles, até próprio eles, não colocam direito de uso de imagem. Hoje em dia, o audiovisual se tornou mais caro que tem no Brasil, porque o equipamento mais caro, diretor mais caro, fotógrafo mais editor mais caro, edição mais caro, pós-produção mais caro ainda também. Só que até agora as pessoas da minha comunidade e não conseguem realmente até agora entender como é a importância do próprio indígena fazer seu filme. Para eles, branco pode fazer as coisas. Na verdade, branco chegando lá fazer, ele é dele. Até eu coloco um exemplo para o Renato Soares. Não sei se alguém já fala dele. Renato Soares, fotógrafo, que mora Sebastião Salgado, exemplo, né? Colocar. Sebastião Salgado, ele, não sei o que ele fez, eu queria rever contrato com ele, rever contrato, como que ele tinha feito isso. Porque até eu mesmo critico muito o fotógrafos, alguns cineastas não indígenas, porque eles não colocam realmente detalhe do povo da aldeia. Mesma coisa antropólogos, eu posso dizer assim, antropólogos, pesquisadores que chegam nas comunidades, né? Porque eles falam assim, eu vou... Muitos indígenas acham que o filme é dele, na verdade não é. O filme do, sei lá, outros, daqui a pouco que acaba produzindo exposições, daqui a pouco o cara ganhando prêmios, daqui a pouco o cara ganhando, sei lá, alguma coisa, não compartilha com a comunidade, não traz retorno para a comunidade. Porque, por exemplo, eu sei que do lado do povo, do branco, esse Sebastião Salgado faz exposições legais e ganhando não sei quantos milhões de reais para fazer o seu trabalho, e o povo abandonado a partir disso. O povo não está consultando, eles não consultam o que eles estão fazendo. Quantos caras não tem realmente direito de uso da imagem? Não sei que alguém assinou para ele, alguém fez coletivamente o contrato. Isso que até o próprio povo de Amaro tinha claro dos Renato Soares, que eu conheço realmente, porque ele faz, sei lá, uma coisa assim, e vai fazendo exposições e não consulta a comunidade. Realmente, isso que a fotógrafa, cineastas e faz, né? E por isso que a minha luta realmente para que a gente possa entender isso futuramente, que cada um realmente fazer
não é pela amizade, né? Isso que muitos e não indígenas que chegam realmente sem autorização, sem, sei lá, não tem contrato. Tem que ser feito contrato pela organização realmente. Eles combinam pela boca a boca. Eu vou lá gravar, realmente, fotografar e acaba depois ir fazendo, publicando um livro, publicando, sei lá, alguma coisa assim. É isso que está acontecendo. O trabalho que a gente está fazendo, que ele apresentou sobre, primeiro, cinema indígena, que é o primeiro festival de cinema e cultura indígena, e que vai acontecer agora dia 2 e 11 de dezembro em Brasília. Que eu tinha feito, né, e tentando reunir cineastas indígenas para que onde nós podemos discutir sobre o desafio do cinema indígena, assim. Porque nossa dificuldade nós a gente não temos realmente produtora, distribuidora, né? Como é que nós podemos registrar próprios nossos filmes, né? Como é que nós podemos trazer de volta benefícios para a comunidade através do nosso trabalho? Porque isso que é a nossa dificuldade. Para que a gente está mostrando nossos filmes? Para que a gente está produzindo nossos filmes? Isso que é a dificuldade que a gente tem. Não temos a produtora que pode registrar nossos filmes na Cine. A Cine é uma coisa que é importante, a gente tem que ter registro de próprios nossos filmes. Até eu mesmo não tenho registro do meu filme. Eu quero registrar meu filme. Tem alguns filmes que são registrados. Porque como é que nós vamos vender próprios nossos filmes? Para o canal de curtas, canal que compra realmente nossos filmes. Quem tem interesse realmente nossos filmes, isso que é uma ideia de a gente fazer esse primeiro festival de cinema indígena que vai acontecer em Brasília. Isso que eu trago aqui para vocês também conhecer essa dificuldade sobre imagem, do audiovisual, fotógrafo. Realmente uma coisa mais disputada no Xingu é fotógrafos que entram lá, que não tem contratos, e volta sem contrato, faz seus trabalhos, exposições, grandes exposições para divulgar. Claro, eles estão divulgando, falando de causa indígena, mas do outro lado também não é tão legal do lado do povo, mas do lado do branco é legal, do lado do povo não está sendo legal também. Tem duas coisas, do lado positivo e do lado negativo, porque a gente vai... Tem muita gente, próprios indígenas reclamam, tem próprios indígenas não reclamam com as pessoas, né? Mesmo que eu falo, outra coisa é amizade, outra coisa é trabalho, porque a gente tem que ter duas coisas ao mesmo tempo. Sabrina, eu tive amizade com Sabrina. Eu falo para ela, amizade é outra coisa. Se a gente fazer o trabalho, a gente tem que fazer o trabalho certo. Eu tenho a mesma coisa, meus parceiros, People Palace Project, do Reino Unido, esse filme que eu acabei de fazer. Então, eu falo para eles assim, vocês meus amigos, vocês são meus amigos de verdade ou não? Apenas o trabalho. Então, vamos fazer o trabalho certo. E vamos fazer o trabalho transparente para a comunidade. Você não pode esconder as coisas. Isso que eu quero. Senão, não vai dar certas coisas. Vamos fazer realmente certo. Vamos mostrar para a comunidade como é que estamos fazendo contrato. Não é comigo. Eu não vou assinar contrato sozinho. Eu tenho que assinar com todo mundo. Aprovado? Contrato? Aprovado. Beleza. Pode assinar? Pode. Então, é isso que eu quero. Eu falo realmente com as pessoas, com meus parceiros que trabalham comigo. É interessante te ouvir, porque você está trazendo desdobramentos políticos, né, que partem de conflitos e questões que precisam ser debatidas, né, tornadas públicas. E você fala também de ações, né, que vêm incentivar a produção cinematográfica
indígena, contribuindo para a sua visibilidade e reconhecimento e os problemas que ainda precisam ser resolvidos, né? E você citou o primeiro Festival de Cinema e Cultura Indígena, né, o FES, e eu venho acompanhando, né, as publicações, a divulgação via Insta e redes sociais, e uma frase que ela é muito falada lá é o cinema indígena como uma flecha, né? E hoje, Tacumã, você integra um grupo de artistas indígenas que eu poderia citar, o cineasta Divino, o cineasta Guarani Alberto Álvares, também cineastas Patrícia Ferreira e a Olinda Tupinambá, a própria Graciela, a própria pesquisadora Macuxi, a Júlia, né, do Rio, vem falando também, né, o cinema indígena como uma flecha. Então, você já antecipou um pouquinho, né, mas como você tem entendido o cinema assim, como uma voz potente, né, de demarcar politicamente, né, a sua história, o seu legado, a sua poética. E uma coisa também que a gente chegou a conversar, né, e que eu venho pensando também, embora não academicamente em termos de teoria, mas como o cinema também vem funcionando numa chave tradutória, né? Como o cinema pode traduzir para pessoas de outro mundo, de outro contexto, que talvez sejam leigas, e como o cinema vem aproximando, né, esses universos tão diferentes. Então, quando a gente viu, por exemplo, Londres, eu imagino que o público aqui queira fazer também perguntas, né, a gente vai abrir daqui a pouco para entender também a recepção de vocês a partir dos filmes. E o Londres faz esse movimento, né, de aproximar culturas muito diferentes, que talvez existisse um pressuposto de que predominaria uma diferença, mas você estabelece ali uma aproximação, né, muitas das vezes semelhanças. E então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, o cinema como uma flecha, né, na sua potência política, o cinema como uma tradução que vai aproximando mundos diferentes, né? Criando aliados, traduzindo a sua cultura, a sua cosmologia, o seu modo de vida para outros. Então, o cinema é realmente uma ferramenta de luta, né? E a gente chama o cinema uma flecha, né? Que é onde a gente pode levar a luta dos povos indígenas através disso, a liderança dos caciques, principalmente, né? E como eu acho que isso realmente é uma importante, né? Como sempre Alberto Álvares, em Guarani também, ele fala muito sobre isso, a audiovisual é uma flecha que busca realmente leva a voz dos lideranças indígenas, né? Uma coisa, sempre ele fala, né? Quando a gente, e outros também, Patrícia Ferreira, Graciela, são as mulheres, são realmente na frente da audiovisual indígena também. E eu acho que isso é importante dizer uma coisa de audiovisual, trazendo realmente a luta dos povos indígenas através disso. Uma coisa de resistência, né? Para a gente poder mostrar a cultura e a forma de onde nós podemos denunciar as coisas através disso. Acho que dizer isso, não sei o que eu falei, realmente não estou realmente muita coisa a dizer, mas a gente pode abrir para o público, né, através de perguntas a gente vai responder. Sim, ótimo. Então já aceito aqui a sua proposta e a gente abre para o público que pode levantar sua mão e a gente vai, por ordem, assim, transmitir o microfone para que a gente possa ouvir a pergunta e que todos também possam ouvir a pergunta. E eu tenho alguns aqui também para falar sobre linguagem audiovisual, mas a gente quer também abrir um pouco o debate e ouvir vocês.
Takuma, mais uma curiosidade. Eu queria saber se quando você começou a gravar o filme em Londres, a sua ideia já era fazer uma comparação com a vida na aldeia, ou se surgiu quando você conheceu o pessoal que morava nos barcos? Então, é difícil, né, realmente chegar com o roteiro lá em Londres, mas eu não entendia nada. Quando cheguei lá, era difícil. Eu não sei falar nem inglês, né? Não entendia nada quando cheguei lá. Porque eu falei assim, o que eu vou fazer? O que eu vou filmar aqui? Será que eu tenho que escolher alguma coisa? Eu falei assim, eu fui lá olhando primeiras coisas, sem câmera, sem filmar nada, olhando as coisas, o que eu posso filmar. A primeira coisa que eu encontrei, uma menina que dançava a dança clássica indiana, uma menina. E falei assim, será que eu posso fazer sobre ela? E eu acabei gravando um pouco ela dançando, porque a dança indiana é realmente igual a nossa dança também, porque eles representam a religião tradicional deles através disso, né? E como a dança através do espelho, pegar sei lá alguma coisa, a dança é disso, eles ficam falando tipo de coisas de religião que eles têm. E a gente representa também a mesma coisa, religião. A gente tem festa de macaco, festa de, sei lá, papagaio, festa de peixe, as coisas, né? E eu queria fazer comparando com isso, e acabei fazendo lá no final. E essa ideia de construir Londres como uma aldeia, realmente, quando comecei a conhecer essas pessoas, casal, principalmente casal, aquele que fala no início do filme, né? E não tinha nada de ideia, né? Eu não tinha nada de ideia, e quando comecei a filmar essa comunidade, acabei pegando mais rápido. Assim, já estava 3 dias de terminar, realmente, 3 dias. Eu fiquei lá um mês e já estava vindo para o Brasil, e eu acabei encontrando essas pessoas. Eu filmei 2 dias antes de ir para cá já. E acabei conhecendo essas pessoas. Eu fui lá e no dia seguinte eu voltei de novo, filmar cacique. Eles falavam, a gente tem cacique aqui, temos isso aqui, como é que vocês... Aqui a gente faz tudo. Então, beleza, eu falei assim, aqui na aldeia, eu vou filmar aqui, tudo no território de vocês. Aí isso que foi criei esse roteiro através do depoimento que eles tinham feito, né? Depoimento. Fui gravando, né? E mesmo que eu não entendia nada que se falava, depois a gente traduziu junto com o pessoal que estava me acompanhando. Eu levo lá. Boa noite. Takuma, eu queria parabenizar, seus trabalhos são maravilhosos, nunca tinha assistido, achei lindo. Bom, eu gostaria de perguntar para você, né? Na verdade, de pedir, né, indicações sobre os fundamentos mais necessários para garantir o respeito e o aproveitamento do filme pela comunidade, na inserção desses projetos colaborativos dentro das comunidades indígenas, né? O que não pode faltar no projeto colaborativo para que ele seja aproveitado pelas comunidades, e como que a gente, como eu sou da antropologia, né, como que a gente, como produtores culturais, antropólogos, a gente pode incentivar a autonomia dentro das comunidades, né, principalmente quando elas são muito vulneráveis, né, ou não estão em territórios demarcados e passam por processos muito complicados, né, do ponto de vista econômico também. É isso. Eu não sei que eu entendi realmente a sua pergunta e sobre
como é que vocês podem apoiar realmente a comunidade indígena, assim, como antropólogos, né, pessoal da antropologia, sei lá, uma coisa assim. Eu acho que, como sempre eu falo, né, e principalmente com antropólogos que trabalham comigo, né, e vocês têm que ter realmente, vocês são pesquisadores que chegam na comunidade indígenas. E por que vocês pesquisam realmente sobre o povo, né? Porque vocês estão se enriquecendo com isso, ou vocês depois vão fazer uma universidade, você se torna lá como uma estrela da universidade, você se torna como, sei lá, alguma coisa, liderança da universidade, que você chegou, concluiu o seu trabalho, as coisas assim. Eu acho que a gente tem que fazer troca de conhecimento com aquele povo, troca de contrapartida, não é financeiramente, assim, pelo que você tem conhecimento, você tem que ter apoio para aquela comunidade, você tem que ter realmente retorno para aquela comunidade. Assim, muita gente reclama com antropólogos, né, pesquisadores que chegam nas comunidades dele. Chegou lá e daqui a pouco abandonou, nunca mais teve sinal, ele nunca acendeu mais fogo para ele poder voltar para aquela comunidade, abandonou totalmente. Eles falam, por que ele chegou aqui? Ele nunca teve contribuição com a gente, ele chegou aqui e nunca mais voltou. Isso que o mesmo que você faz em pesquisa, livro, doutorado, principalmente muita gente me procura, eu quero fazer cinema doutorado, eu quero fazer pesquisa, eu quero fazer mestrado. Muita gente me procura fazer isso. Nossa, muita gente querendo estudar sobre cinema indígena, eu quero estudar sobre cinema uicuro. Quero estudar, sei lá, eu sou estudante de, sei lá, de Janeiro, eu sou estudante de, sei lá, universidade, eu estou querendo terminar isso. Então, às vezes eu falo assim, não sei, muita gente realmente querendo, né? Eu entendo do lado de cada um de vocês, querendo concluir o trabalho sobre isso, né? Tem muita gente que fala assim, como é que eu acesso o seu filme? Não, procura no YouTube, eu falo para ele, procura no YouTube, porque é isso que pode te ajudar também. Eu não sei, se você quiser chega aqui na aldeia, assim, aqui a gente pode conversar. Eu acho que importante, eu acho que a gente tem que ir lá mesmo, apoiar realmente, colaborar, ter uma contrapartida da comunidade. Muita gente, principalmente, eu acho que nós mesmos, do povo do Xingu, não está sofrendo mais do que outros povos indígenas, como Guaranis Kaiowás, né? Guaranis Kaiowás mais que sofrem pela terra. Pela evangelização também, evangélicos, poder de evangelização, chegando no Xingu também. Isso que realmente acaba a cultura dos povos indígenas do Xingu, realmente. Eu mesmo falo assim, muita gente, muitos evangélicos que chegam falar comigo, assim, você tem que ter isso, Bíblia, isso aqui é bom, beleza, fala, é bom para você, não é para mim, não é da minha cultura, isso é para você mesmo, feito para você, não é para mim. Eu tenho a minha religião, que eu acredito pela natureza, eu tenho minha religião peixe, eu tenho minha religião, sei lá, papagaio, a cultura, músico que eu tenho, eu não vou lá chorar numa igreja, fazer o quê? Eu respeito sua religião. Eu respeito pelo que você está indo para lá orar. Me respeito também pelo meu religião. Eu não frequento. Eu não frequento igreja, pessoalmente. Eu falo com meus pais, essa é dominar povos indígenas. Muita gente está sendo dominada pelas igrejas nas aldeias. Muita gente está ficando doente pela igreja. Isso é verdade, eu dizer. E eu sou contra disso. Muita gente. Eu falo com os meus pais e minhas mães. Se alguém chegar aqui, vamos orar? Fala, não. Eu tenho própria minha religião. Eu não quero ir lá entrar nessa religião. Deus é uma coisa só? Todo mundo fala assim, meu Deus. O que tem aqui no Deus, seu Deus?
Para a gente existe Deus, vários tipos de deuses, não é uma coisa só. Isso que eu falo, entendeu? Então, isso que acontece realmente, esse governo querendo entrar no aquele padre que ontem eu fiquei assistindo o debate, assim, que o cara falou para ele, se você é o padre do, como é que chama aquele? Festa Junina. Cara doido, eu falo assim, esse cara doido mesmo, de verdade. Isso que realmente eu estava assistindo, agora eu quero acabar realmente assistindo hoje à noite, eu queria entrar no YouTube só para assistir. Uma coisa muito forte, isso que está acontecendo, eu acho que pesquisadores, cineastas, fotógrafos, tem que fazer realmente, pesquisadores não indígenas, antropólogas, antropólogos, chega nas comunidades indígenas, não abandona aquelas pessoas, volta, agradece aquele povo depois que você fez aquele trabalho, volta para aquela comunidade, leva alguma coisa para ele, pelo agradecimento, não abandona aquele povo que você pesquisou, estudou, depois que você se tornou estrela do seu trabalho. Oi, Tacumã, obrigado por ter vindo, parabéns pelos filmes. Estavas falando uma coisa sobre muita gente te procura querendo fazer doutorado, mestrado, mas uma coisa que a gente percebe vendo teus filmes, e talvez esse seja o motivo que as pessoas querem tanto Tacumã, filme e tal, é o olhar. O teu olhar é um pouco diferente do olhar de outros cineastas indígenas, da Sabrina, eu. Então a gente, quando está fazendo um filme, cada um tem um jeito de olhar para uma coisa, e o teu jeito de olhar, por exemplo, aquele filme do Sal, me emocionou bastante, assim, foi um filme que me tocou bastante, porque é um jeito de contar uma história que é muito diferente do meu jeito de contar, por exemplo, e que me emocionou, porque tu fazes uma coisa com a câmera que é assim, tá lá o homem mexendo no igarapé, o índio tirando eu acho que no igarapé, que tipo de planta é aquela. Aí ele tira o sal, só que aquele homem que era para ser um personagem vai se sumindo, ele não é mais personagem da história. Ele ainda come um pouco de sal ali, depois que faz, mas o sal vai se tornando um personagem. Claro, o nome do filme é O Sal dos Minutos. E de repente aquele prato que vai andando e a câmera vai acompanhando o prato, isso de modo mostrou para mim, fez um sentido para mim, de que o personagem passa a ser o sal e a câmera, o filme, a montagem do filme começa a acompanhar esse personagem, o sal. De alguma maneira, a câmera se torna aquilo que tu dizes no final, eu acho que é a Sabrina que está na câmera, né? Que é o espírito da alegria e tal. Então a câmera meio que se transforma num mensageiro desse espírito, que vai acompanhando o sal, vai à boca das pessoas, eles provam, e aí de repente não tem mais ninguém comendo sal, mas tu filmas algumas pessoas de frente, umas crianças, e falam desse espírito da alegria e tal. Então, de alguma maneira, o teu jeito de olhar para o sal, para essa história, que chama tanto a atenção da gente por ser muito peculiar, que a gente chama inclusive, porque é uma maneira de contar a história que é muito bonita e que não é bonita só no sentido de beleza, mas de emocionar a gente, por conseguir fazer do cinema esse lugar de contar uma história com um personagem que é diferente dos outros. Não é um homem que é o mais importante ali, ou que é o protagonista da história. É o espírito. E como o cinema, a tua câmera, o teu jeito de contar, faz com que o próprio cinema seja esse espírito. E aí eu acho isso legal, de tudo que tu estás falando até agora, de quanto essa resistência dos povos indígenas
quem filma e está dentro de lá, não é o olhar do branco, o teu olhar que está lá, o quanto isso consegue ser mais forte, que é a palavra que termina o teu culto só como sobre força. Quanto é forte isso, como resistência, quando a história é contada de um jeito, sob um determinado olhar. Isso não é uma pergunta, na verdade, mas é um elogio. E isso me tocou muito no Tequi. Isso aparece de novo com as meninas indo correr o Tequi, e a câmera acompanha a bacia delas. Depois, então, o quanto o cinema vai tirando essa força que a gente se acostumou muito com essas histórias de personagens muito fortes, o quanto ela vai desfazendo, tirando força desses personagens, o homem, o protagonista e tal, e quanto ela vai para o próprio equipe, o personagem, a colheita delas, o quanto quando elas estão dando entrevista, elas são filmadas de lado, quer dizer, as mulheres estão falando, mas ela não está sendo filmada de frente. Está sendo filmada o Pequi, ela trabalhando, o trabalho de filmar a personagem, essas coisas. Isso é. Obrigado, tá, pela elogio, né, e pelo filme, pela construção do filme. Eu acho que é realmente importante ouvir isso, né, e até fico feliz de ouvir você falando isso. É uma coisa que eu sempre queria também, sempre eu falo assim, cinema indígena eu tenho que fazer do meu jeito, do meu olhar, não é olhar do cineasta no indígena, cineasta indígena mesmo, que mora na aldeia. Eu quero mostrar realmente a realidade do povo, sobre essas coisas, tem construir realmente a linguagem da cinematografia. Normalmente, assim, eu falo assim, será que esse filme só mostrado na universidade, ou no festival, ou no sala de cinema, essas coisas assim, porque a gente tem que pensar outra forma de contar a história também. Porque esse filme realmente é feito para mostrar para a universidade mesmo, assim, no cineclube, assim, pequenos, assim, público pequenos, né? Tem outro filme que a gente fala também, outros filmes que não pode ser mostrado para a universidade, somente para a sala de cinema, como festivais e outras coisas, né? Tem outros, tem um filme que eu vou lançar agora, na verdade, e estrear, agora dia 17 de outubro, vai ser estreia no Festival de Roma, que chama A Febre da Mata, que vai falar sobre destruição de meio ambiente, e 8 minutos de duração desse filme também, que vai ser estreia. Vai ser lá em Roma, agora, 17 de outubro, que uma coisa eu tive a oportunidade de também construir, o filme mais ou menos ficção, né? E não é realmente filme documentário, é filme ficção, que eu tive a oportunidade de fazer, aprendendo também como fazer filme de ficção, não ficção, na aldeia, né? E uma coisa que eu quero fazer próximo do filme é ficção, né, na aldeia. Eu acho que isso que a gente tem que aprender a passar esse conhecimento para as pessoas que estão ouvindo também, querendo fazer filme. Porque muitos cineastas indígenas, eles acham que operou a câmera já se tornou cineasta. Mas na verdade não é. A pessoa tem que ter fazer roteiro, a pessoa tem que ter conhecimento, ele tem que ter produto, ele tem que ter direção já, ele tem que ter tudo realmente para que ele possa se tornar como cineasta. Eu falo para eles, uma coisa mais difícil que tem construir o próprio seu filme, para ter seu produto, para você ter apresentar seus filmes. Muita gente está filmando, só que tem dificuldade de como construir aquele filme, como ele pode começar, como ele pode finalizar o próprio seu filme. Isso que é a dificuldade que a gente tem, como a gente pode construir e criar uma narrativa da história através daquilo que ele queria contar no seu filme. Então isso é importante, né? E para que eu tenho também que passar isso, por isso que eu estou reunindo agora, dia 2 e 11 de dezembro,
grande encontro, considerando já o maior festival de cinema indígena no Brasil, e esse festival, hoje, dia 30, acabou a inscrição para a nossa competitiva. Para povos indígenas, isso é 100% para os povos indígenas competir para os seus filmes. A gente criou, eu mesmo criei, para dar prêmios em dinheiro para os indígenas, para cada participante, para valorizando a sua história, pela sua participação dentro da comunidade indígena também, trazer, levar todo mundo votar com alegria para a sua comunidade, levar esse prêmio de cada sua comunidade. E vai ter 10 mostras competitivas, 20 mostras paralelas. Todos são vencedores do festival que vai ser esse festival. Então é isso, são curadores são indígenas, os júris são indígenas e mais ou menos 50% são não indígenas que estão trabalhando com a gente. Mas uma coisa que eu estou colocando oportunidade para as pessoas que não têm oportunidade de mostrar seus filmes na sala de cinema. Vai ser uma grande oportunidade para todo mundo que vai ser lá em Brasília, quem quiser lá reunir com as pessoas, convite aberto para todo mundo ir lá conhecer cineastas indígenas e artistas indígenas, que a gente está convidando vários artistas indígenas para apresentar durante o festival. Além do filme, o show, né, a música, a literatura e instalações de realidade virtual e som da cura e artesanato e a comida típica indígena que vai ser disponibilizada durante o festival em Brasília. Para dialogar rapidamente o que o André falou, só um breve comentário, essa bela interpretação, eu diria assim que o convite, né, feito foi para conversar com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e por fim o artigo escolhido foi: todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião, mas ao mesmo tempo o URTA ele extrapola essa legislação, né, porque ele não vai falar dos direitos dos humanos, e sim colocar a natureza como um sujeito de direito, né? Quando está falando ali o próprio Salo. Então, é uma virada importante, né? Porque reafirma os direitos humanos, mas vai além, né? Reconhecendo a natureza como um sujeito de direito. Então, isso é incrível, para conversar ali com o André. Ele vale. Eu queria perguntar duas coisas que estão relacionadas, né? A primeira é se vocês têm lá uma sala, um espaço para esses filmes da aldeia, esse pessoal vai lá ver, o pessoal gosta desses filmes. E aí, a outra coisa relacionada com essa pergunta é que você hoje quer fazer filme de ficção, né? E eu acho a ideia muito interessante. E aí, meu nome é o seguinte: como é que você pensa fazer ficção, né? E, ao mesmo tempo, conciliar isso com essa outra coisa que você acha importante fazer, que é falar da comunidade, né? Falar de coisas que são importantes para aquela comunidade. Então, assim, uma ficção, uma coisa inventada e ao mesmo tempo que essa ficção seja algo que é importante para as pessoas que vivem ali com você. Essas duas coisas, então, né, uma ficção, o jeito que o pessoal ali encara esses filmes e onde vocês estão assistindo isso lá. Você tem um espaço para todo mundo se reunir para ver, ou se as pessoas estão assistindo isoladamente na sua casa. É isso. Então,
Tem duas coisas na aldeia, na verdade. Quando a gente exibe filme na aldeia, a gente coloca a tela enorme na aldeia, mesmo assim, centro da aldeia, e todo mundo vai sentar lá assistir o filme. Fica lá assistindo, todo mundo, as crianças, mulheres, todo mundo, até o idoso chega lá para assistir filme. As pessoas gostam de se ver na tela. Eles gostam de se ver. Eu quero aparecer na tela. E isso que realmente as pessoas gostam. E agora, recentemente, com o próprio festival de cinema, que construíram a sala de cinema na aldeia. E tem uma casa de cine lá na aldeia, a gente acabou fazendo, e que a gente instalou a tela, a mesa enorme, tela e caixa de som, microfone, tudo para que cada um apresentar seus filmes lá, né? E agora, recentemente mesmo, nem ficou um mês ainda, 10 dias, sei lá, 10 dias ainda, que a gente acabou concluir realmente a casa de cinema na aldeia. E outro também, cada um também pede realmente filme, eu coloco no pendrive de cada uma das pessoas e todo mundo vai se vir na sua casa também assistindo tudo que a gente grava na aldeia, né? Eles vão assistindo até outras aldeias e vão circulando tudo que a gente gravou. Na verdade, não é esse filme, tipo, esse Vitória Piqui, Sala do Xingu e outros, né? Eles não gostam de assistir. Esse aqui não é feito para a aldeia, não. Esse aqui é feito para as pessoas que não conhecem nossa cultura, nossa realidade. Feito para fora da comunidade. Tem outro que eles pedem para filme de ritual, até 4 horas de ritual, 5 horas de ritual, e eles gostam de assistir só de música, eles gostam de ouvir música sem corte. Se eu cortar música no meio da música, eles falam, não, você cortou isso, tem que ser música inteira, até acabar aquela letra. Isso que o povo gosta de assistir filme de ritual na aldeia. Se eu mostrar aqui, ninguém vai querer saber realmente, ninguém vai querer entender a música, daqui a pouco todo mundo vai embora, não tem mais ninguém na sala de cinema, entendeu? Só que lá na aldeia, coloquei aquilo ali, muda, tipo, festa do taquara, festa, sei lá, alguma coisa assim, só de taquara, de 5 horas de taquara, só de taquara. Só que a música é diferente, todo mundo já conhece, entende, todo mundo fica alegre, todo mundo fica à vontade de realizar aquilo. Por exemplo, eu construí filme em 2003 e 2004, filme de Festa das Mulheres. Eles pedem assim, vamos assistir Festa das Mulheres que aconteceu em 2004, beleza, eu coloco lá, todo mundo, crianças aparecem, agora eles são tudo adultos, já tem filhos, já tem tudo, todo mundo faz sucesso na aldeia, faz sucesso, só de ritual. Todo mundo lá assistindo, agora 2022 assistindo. Cara, e uma coisa traz uma alegria para todo mundo. Traz uma festa durante a exibição do filme. Aí todo mundo fica à vontade de realizar também aquele ritual. Aí eles falam assim, vamos fazer de novo isso, vamos fazer com a nova geração. Porque geração que participou daquilo ali já estão ficando velho, agora vamos mostrar para os nossos filhos também. Aí eles vão fazendo, por isso que eu falo assim, cinema é um resgate de cultura, um resgate, uma identidade do povo e realmente mantendo a cultura do povo, do Xingu que eu falo na minha cultura, né? do meu povo. E através desse cinema eu criei também chama Festival de Cultura do Povo Picuro, onde nós realizamos 4 dias, cada virada do ano, só de festa de festival de cultura. Porque quando a gente começou a fazer esses filmes, não é só de filme que a gente faz. A gente grava conhecimento de cada uma das pessoas. Por exemplo, você tem conhecimento de antropologia, né? Por exemplo, você vai falar só de antropologia, o outro vai falar sobre, sei lá, conhecimento de informática, outro vai falar sobre aquilo. A gente pegou realmente a música de taquara, a música das mulheres, a música dos homens, a gente
documentou tudo isso, mais ou menos mais 500 horas de gravação só de música. A gente transformou em MP3 para cada um aprender com isso, porque mais velhos estão morrendo. Porque nosso conhecimento não é pelo escrito, nosso conhecimento é pela passar oralmente. Cada um aprende oralmente, não tem escrito, não tem registrado. Por isso que a gente fez esse resgate, que é para documentar o conhecimento de cada uma das pessoas, para que a nova geração aprenda através disso. Que através disso, a gente construiu centros de documentação nas aldeias. Porque isso que fortaleceu mais essa documentação de cultura do Cuicuro, que a gente chama agora DKK, Documenta Cuicuro, dentro da aldeia, com parceria com o Museu do Índio, do Museu Nacional e o Vídeo nas Aldeias. Desculpa a insistência, mas então quer dizer que a documentação fascina eles, porque se auto-reconhecer, se ver na Terra é uma coisa que deixa eles muito interessados. E, por outro lado, tem a coisa da ficção. Como é que a ficção está entrando lá? Desculpa, eu queria muito saber. Eles gostam? Eles querem se ver na tela também? Sim, exatamente. Essa ficção também que eu tinha feito a oportunidade, tem as pessoas que fazem a ficção também com o próprio acesso do celular. Principalmente com Matipu, Calabaro, que faz também ficção, né? De brincadeira, que se fala brincadeira, sobre pescador, sobre como chegou o branco primeira vez nas aldeias, o que ele ofereceu, bicicleta, alguma coisa assim. Eles fazem essa ensinação de como o branco chegou primeira vez na sua aldeia. Como tipo de coisas que a gente faz, né? As pessoas querem ver isso também, eles querem ver. E eu estava pensando também para fazer sobre como o branco pesquisador chega nas aldeias, né? Para documentar a ficção sobre isso, né? E, na verdade, futuramente, agora 2023, 2024, eu pretendo fazer longa-metragem, uma longa-metragem sobre antropólogo na aldeia. Porque eu quero contar realmente sobre como é que o antropólogo chega na aldeia, o que eles fazem na aldeia, o que eles não fazem na aldeia, o que o povo pensa no antropólogo, o que é normalmente, tudo isso que eu quero contar realmente. Uma longa-metragem que eu vou fazer, que já tem gravação e falta agora editar para poder começar a divulgar isso e que eu posso botar aqui para apresentar também para vocês como antropólogo. Chega na aldeia, trazer exemplo para todo mundo que chega nas aldeias também. Como a gente comentou o primeiro e o segundo filme, eu acho que falta comentar um pouquinho o território Pequi, e você falou agora dessa intenção de fazer um longa sobre antropologias e a relação dos antropólogos. E eu queria te perguntar, porque foi feito um filme em 2006, né, O Cheiro de Pequi, e você quis resgatar esse tema agora, em 2021, Território Pequi. E então fala um pouquinho pra gente, porque o próprio cacique, né, o Fucacá, ele fala, Pequi não é uma fruta qualquer, né, é a fala dele no filme. Então, fala um pouquinho sobre o Pequi como território, e eu chamo a atenção que o curto ele começa com uma panorâmica, né, demarcando o território, assim, a aldeia, o espaço da aldeia, então eu queria que você esmiuçasse um pouco mais essa diferença entre os dois filmes, porque você resgatou esse tema novamente, e a importância do Pequi. Porque eu tenho 2 filmes sobre Pequi, né? O Cheiro de Pequi e esse é Território Pequi. Pequi é para a gente mais importante para dentro da comunidade, porque ela pode você pode alimentar músicas sagradas através de Pequi, e como um verso guarulho mais importante do Alto Xingu. Sem Pequi, ele não tem realmente poder de alimentar aquele sua festa, né? Espírito, né? Você não consegue agradar esse tipo de ritual com sem Pequi. Pequi realmente é uma coisa importante para qualquer ritual sagrado do povo do Alto Xingu. Não é somente do meu povo uiguro. Tem 9 povos
que fala realmente, Pequi, realmente para agradar a festa, dono da festa, agradar, ser ritual através do Pequi. Por isso que existe a poder do Pequi para alimentar a própria sua festa, né? Através disso. Mas o título é Território Pequi, não é? Mas esse título, Território Pequi, ele é identidade do povo, né? Porque ele é identidade da família, identidade da terra. Assim você pode descobrindo qualquer terra que você encontra tem da Pequi, não é aquela do território do indígenas. Porque uma força do ritual do povo do indígenas. Qualquer que você encontra território, lá tem Pequi. Y un poco también tomo a palabra como para ya, porque acho que ya estamos un poco en el inicio, então vou fazer um comentário e uma pergunta um pouco pegando carona no comentário do André. Eu tenho muita sensação quando assisto os filmes, e é uma coisa que já conversamos com Sabrina, que é como uma aposta num certo ritmo encantatório e que é uma coisa que aparece muito na montagem. Sim? É como encantar de novo um mundo que do meu ponto de vista parecia ser cantado. Sim? Por exemplo, em Londres como uma aldeia, sim? Que se repete inclusive a frase Londres como uma aldeia, Londres como uma aldeia, entre Londres, London as abelhas, etc. E me parece que é um pouco uma marca do Tacumã, que agora mesmo quando estávamos conversando ali, tomando um café, eu estava me queixando de um monte de coisas e o Tacumã me disse algo assim como, mas quando você entra na água pode ter compra também. Sim? Então, claro, comentando isso de uma perspectiva muito própria, e eu pensava isso também em relação com esse momento, com estes últimos anos, como estão desencantados, justamente dessa doença instalada que é o evangelistão, sim? E o que eu queria te perguntar é de que maneira o cinema e o cinema indígena você considera que pode ter trabalhado nesse contexto de desencantamento e de muita violência, sim? Por exemplo, com a imposição do evangelho, etc., no Xingu. E de que maneira o cinema sobreviveu esse período e de que maneira o cinema trabalhou um pouco para combater essa violência. Era como uma pergunta que eu queria fazer para ti. Eu acho é complicado isso, né, realmente, porque para a gente poder combater essa violência, como evangelização nas aldeias, essas coisas, né, eu acho que a gente tem que incentivar muito o povo através desse documentário que a gente faz, né, realmente mostrar muito só de ritual para eles, né, a importância de aquilo, a importância de registrar aquilo, a importância para todo mundo sentir realmente na sua pele, no seu coração, realmente, nossa, isso é importante, para cada um dizer, vamos assistir filme mesmo, vamos assistir o que realmente estamos abandonando agora, o que realmente estamos esquecendo agora, e para que cada um realmente pensar nisso. Por isso que eu falo assim, por isso que eu falo sempre para as pessoas, vamos assistir filme do ritual, mesmo dentro da aldeia, para lutar pela essa realmente briga entre si, né? Fala assim, entre a gente mesmo, eu falo política na aldeia. Porque a aldeia realmente tem que ser bem unido o tempo todo, né? União da aldeia, coletivo, trabalhar coletivamente, pescar coletivamente, fazer ritual em coletivo, tudo assim, todo mundo são famílias. Né? Isso que eu falo assim, para a gente poder lutar com as coisas de violência, as coisas audiovisual, tem que fortalecer, mostrar o que realmente está acontecendo. Mas, por outro lado, também a gente tem que tomar cuidado com isso. Tem, por exemplo, isso que você falou no evangelho,
Tem a pessoa já está doente, normalmente não quer mais sair. Tem a pessoa contra, tem a pessoa que não está. Se um exemplo que aconteceu realmente no Guarani Kaiowá e agora aconteceu essa guerra, porque o cacique que não acreditava em evangélicos saiu, foi expulsado pelos bancada de evangélicos, que expulsou ele e mudou de sua aldeia para retomar, fazer uma retomada, porque a aldeia foi tomada pelos evangélicos, eles expulsaram o cara que não apoia evangélicos fora e acabou morrendo pelos fazendeiros, que aconteceu recentemente agora, porque o grupo que não acredita em evangélicos se mudaram só aldeias fora para fazer retomada e acabaram acontecendo essa briga com fazendeiros. Por isso que existe indígena liderança que está envolvido com esse crime que aconteceu, próprio eles. E por isso que eu falo assim, para não acontecer esse tipo dessas coisas, a gente tem que tentar realmente falar para as pessoas, não brigando realmente, conversar, não brigando. Se a gente ficar brigando por causa dessas coisas, por exemplo, essa é realmente uma coisa muito forte que está acontecendo, é uma evangelização. Evangelização que quando teve a criação de Parque do Xingu, pelo Orlando Vilas Boas, que ele não deixava evangélicos entrar, como ele sempre fala para pessoas, né, que ele deixou antes de ele morrer, não deixa para sua terra as pessoas estranhas. As pessoas bons já morreram, como Rodon, como outros que apoiavam muitos bons, já foi embora. E amanhã ele fala assim, no amanhã o cara vai querer tomar sua terra, não entrega para essas pessoas, não entrega para esses evangélicos. Tudo que ele falava realmente, porque ele conhecia realmente a povo, né? Ele conhecia realmente a sua cultura, que tem realmente tomar cuidado com as pessoas, né? E ele deixou isso bem claro para o povo. Eu acho que realmente ele tinha protegido muito o povo do Xingu para não ser tomado pelos não indígenas, né? E hoje, né, a gente lembra tudo isso que ele tinha falado, porque o poder de audiovisual pode resgatar e manter a cultura viva da cultura do povo do Xingu. Eu não sei, eu não estou falando dos outros povos que são evangelizados muito tempo atrás, né? Foram massacrados, porque fala assim, foram escravizados há muito tempo, né? Tudo que eu conheço, outros parentes, né? Outros, como Tupinambá, Pataxó, outros, todos os nomes deles são trocados perto de evangélicos, porque meu nome é Tacumã Cuicuro, porque não tem outro nome, como Tacumã Jesus de Santo, como Maria Jesus de Santo, porque tudo foi colocado pelos evangélicos, porque mudaram os nomes deles. Porque isso nunca aconteceu até agora no Xingu, mas claro que muita gente está mudando próprio seus nomes por causa dos famosos jogadores. Eu vou chamar meu filho de Neymar, eu vou chamar meu filho de, sei lá, alguma coisa, Ronaldinho, eu vou chamar meu filho de, sei lá, e outros famosos. Isso que realmente acontece dentro da comunidade indígena. Tacumã, muito obrigada. Nós agradecemos, acho que foi um momento de fruição, né, do cinema indígena, um momento de discussão, um momento importante aqui, de toda reflexão, né, que a gente pode tecer. Muito obrigada, Byron. Quer fechar? Muito. Tchau. Muito obrigada.